Oi, gente, tudo bom? Olha eu por aqui. Na verdade, vim trazer um vídeo super diferente daquilo que eu costumo trazer pra vocês. Na verdade, estou em falta aqui em questão de vídeo no YouTube. Mas eu fiquei pensando, por que não trazer um vídeo bem diferente? Eu acho bem interessante esse tipo de vídeo. Sabe aqueles comentários, casos não solucionados e casos solucionados? Então eu decidi trazer um caso que na época houve uma grande repercussão. Então já começa curtindo, que ajuda muito. Me segue lá nas redes sociais, no meu Instagram, que é Linha Félix. E eu espero muito que vocês gostem. Então vamos para o nosso vídeo. Hoje eu vim falar sobre o caso da Cindson. Era uma jovem de apenas 21 anos de idade na época. E esse caso aconteceu na Virgínia em 1º de novembro de 2001. Cindy nasceu em 25 de fevereiro de 1980 na capital da Coreia do Sul e o seu nome verdadeiro era Yoon Jong-soo. Mas as pessoas a chamavam de Cindy. E em 1995 ela decidiu então se mudar para a Virgínia e assim ela iria terminar o seu ensino médio lá. Então ela decide viajar e sair para morar junto com seus tios e ela tinha apenas 15 anos de idade. E os seus amigos relatam que Cindy era uma jovem muito alegre, dedicada e que estava sim disposta a correr atrás dos seus objetivos. Cindy tinha cabelos longos, pretos, olhos castanhos, tinha 1,54 de altura e o seu peso era de 50 quilos. E ela amava arte, inclusive ela criou um blog justamente para falar sobre arte, dança, fotografia, tudo aquilo que ela gostava de fazer. Depois que ela terminou seu ensino médio, ela foi para a Universidade Estadual da Transilvânia, onde ela começou a cursar artes integrativas. E além dos estudos, Cindy também tinha 2 empregos, a qual ela estudava e também trabalhava em um restaurante. E mesmo Cindy trabalhando e estudando, ela tirava ótimas notas, era uma aluna muito dedicada. Ainda na faculdade, ela conheceu Richard Shea, era um rapaz a qual ela se relacionou, mas o seu namoro não durou muito tempo e em setembro de 2001 eles terminaram. Cindy ficou um pouco mal, mas logo ela superou. Depois ela conheceu a sua colega de quarto, Young Jun, era uma jovem que passou a morar com ela, nesse apartamento. Elas dividiam um quarto e essa jovem Young Jun era mais conhecida como Kathleen. Então logo, elas passaram a ser melhores amigas e nessa época Cindy já tinha 21 anos de idade e ela já estava cursando o último período da faculdade. Naquele mesmo ano já estava chegando o tempo do Halloween, Então ela decide ir a uma festa, apesar de Cindy ser uma moça muito dedicada aos estudos, ela também queria se divertir. Então ela decide ir a uma festa fantasiada, que era uma festa fantasia. Então ela decide ir fantasiada de coelhinha. Então ela decide ir à festa com as suas 3 melhores amigas, que eram Stacy, Paige e Lisa Kim. E a festa aconteceu no Place Nightclub e elas ficaram lá na festa até as 2 horas da manhã, que era o horário que realmente iria finalizar a festa. E então elas decidem ir à casa de um amigo jogar videogame. Então elas vão e seguem para a casa desse amigo. E elas ficam lá jogando videogame, se divertindo, até as 4 horas da manhã. Então elas decidem ir para casa. Então, como a única que estava de carro era a sua amiga, a Stacy, então a Stacy pega e leva a Cindy até em casa. Porém, aí tem uma coisa, Ela deixa a Cindy até em casa, Stacy deixa a Cindy em casa, Porém, ela não espera Cindy entrar. Então, ela não sabe se Cindy entrou dentro de casa ou se Cindy seguiu um outro caminho. E quando a sua colega de quarto chega em casa, ela estava viajando, que foi visitar a sua família, ela chega em casa, percebe que a porta está trancada, porém Cindy não está em casa. Então ela entra e como ela não vê Cindy, ela imaginou que Cindy teria saído para algum outro lugar e que logo iria voltar. Só que ela percebe que vai se passando os horários e Cindy não retorna, ela fica um pouco preocupada, mas logo ela pensa que Cindy poderia ter ido a um outro lugar ou visitar uma amiga ou algo do tipo. Então ela espera mais um tempo e nisso, minha gente, passou 3 dias até realmente as pessoas notarem que algo não estava certo. E foi quando as pessoas começaram a ficar muito preocupados, os seus colegas de faculdade, da universidade, começaram a perceber que ela não estava indo às aulas. A sua amiga de quarto também viu que ela não voltava para casa mais, então eles começam a ficar muito preocupados, porque afinal Cindy era uma menina muito dedicada. E aí então, quando eles vão até a delegacia, acionam o investigador e relatam
tudo o que aconteceu, relatam que ela não apareceu em casa. Então a polícia começa a investigar o caso. Foi aí então que o investigador, juntamente com os policiais, foram até a casa de Cindy, entraram, viram que estava tudo intacto, Cindy não teria levado nada. Eles encontraram apenas os seus 2 cílios postiços e que depois realmente os seus colegas que estavam, suas amigas na verdade, que estavam com ela na festa, falaram que ela estava usando aqueles cílios no dia da festa, ou seja, Cindy teria entrado em casa e depois desaparecido. Eles também encontraram a sua mochila juntamente com o seu celular e os seus amigos sempre falaram que ela jamais sairia de casa sem o seu celular. Então, eles acharam a mochila, o celular e as únicas coisas que eles não encontraram foram a fantasia, né, de coelhinha, que no caso ela estava usando naquela noite, nem as suas chaves e também a sua carteira, juntamente com a sua carteira de motorista, simplesmente desapareceu. Alguns amigos também relatam que ela poderia ter ido a um comércio que ficava ali perto da sua casa, que era um comércio 24 horas. Então a polícia começa a então investigar. E a sua mãe e o seu irmão, quando souberam que Cindy havia desaparecido, eles vão para a Filadélfia com o intuito de ajudar nas investigações. Só que chegando lá na casa, eles limpam a casa, limpam tudo, lavam tudo, assim acabando com qualquer evidência. Foi então que eles começaram a investigar todo mundo. A polícia começa a falar com as pessoas mais próximas, com os amigos, com quem esteve com ela naquela última noite. Então eles começam a investigar um monte de gente, a conversar com um monte de gente, porém nada de pista, nada que pudesse solucionar o caso ou que tivesse alguma pista aonde Cindy poderia estar ou o que aconteceu com ela naquela noite. E então logo eles imaginaram que ela poderia ter entrado em casa, né, deixado os cílios postiços que ela estaria usando naquela noite, saído ao mercado próximo que tinha lá perto da sua casa, e ela então seguiu esse caminho e no meio do caminho ela teria sido sequestrada. Só que aquele estabelecimento ele continha câmera de segurança, porém as câmeras de segurança, depois de certos dias, automaticamente as gravações passadas são deletadas. Então, quando se grava, depois de um tempo, aquelas gravações são deletadas automaticamente e novas gravações são gravadas em cima daquelas. Mesmo assim, os investigadores decidem ir até o mercado lá próximo, aonde ela poderia ter passado, e eles começam a analisar as câmeras de segurança daquela noite, daquela data, porém realmente as câmeras, as filmagens já não existiam. E depois de passar algum tempo, ninguém sabia onde estava Cindy, ninguém sabia o que tinha acontecido, ninguém tinha pista de nada, o caso ainda não tinha sido solucionado. Foi aí então que seus amigos da universidade decidiram fazer um grupo, juntamente com a mãe de Cindy e os advogados, a qual o intuito desse grupo era fazer com que as pessoas não esquecessem do caso. Eles até fizeram uma coletiva com a imprensa e falaram, acusaram os policiais de negligência e também preconceito racial. Porém, os policiais falaram que fizeram de tudo, por mais que Cindy fosse de um outro país, mesmo assim eles fizeram de tudo para solucionar o caso, para ir atrás, para saber o que realmente teria acontecido, porém, né, não tiveram êxito. E já estava se passando o tempo, as pessoas queriam resposta do que teria acontecido com Cindy. Foi então que eles decidiram contratar uma vidente, e essa vidente já tinha também trabalhado com eles em outros casos, inclusive ajudado também a solucionar outros casos, mas porém nesse caso não teria tido êxito nenhum. E esse é um caso muito complicado, né, minha gente, porque já fazem 20 anos que esse caso aconteceu e até o momento ninguém sabe o que aconteceu com Cindy, ninguém sabe o que aconteceu naquela noite, ninguém tem prova nenhuma. Não foram encontrado nenhuma evidência. Então vamos aqui agora para as teorias, né? E a primeira teoria é que ela teria fugido. Por que as pessoas logo falam que a pessoa fugiu, foi embora? Só que logo depois essa teoria foi descartada, até porque ela entrou dentro de casa, né? Deixou os seus filhos lá que foi encontrado, não levou nada, estava tudo do mesmo jeito que ela deixou. E também eles encontraram logo depois o ingresso da Britney Spears, que seria logo depois, né, desse desaparecimento dela, né, alguns dias depois. Então não teria muito cabimento ela fugir, sendo que ela já teria comprado os ingressos. E fora os ingressos que eles encontraram e viram que ela teria comprado esses ingressos, eles também encontraram uma inscrição de um curso de design gráfico e também eles encontraram um comprovante de um computador que ela teria comprado que chegaria logo depois. Então não tem muito cabimento a pessoa fazer tudo isso, comprar essas coisas, né, comprar
computador, fazer inscrições de curso e tal, e logo depois fugir. Então logo essa teoria foi descartada. E a segunda teoria é que ela teria se suicidado. Eles relatam que ela poderia ter se suicidado devido ao relacionamento que ela teria tido um tempo atrás, porém os seus amigos falam que ela estava super bem, ela já teria superado há muito tempo esse relacionamento, então não tinha como, com certeza ela não teria se suicidado. A terceira teoria é que ela teria entrado dentro do apartamento, pegado as suas chaves, ido até o supermercado, que ficaria próximo da sua casa, e no meio do caminho ela teria sido sequestrada. Realmente poderia ter acontecido, ela poderia ter ido a esse mercado, porém as câmeras de segurança não tem como mostrar porque foi deletado. A quarta teoria seria de um homem, Paul Weekly, e ele já teria sido condenado por outros tipos de crime e um deles por roubo. E para tentar reduzir a sua pena, ele começa a confessar que um homem chamado Hugo Marcos Siliski teria sequestrado Cindy e a matado. Hugo também já teria cometido outros crimes como roubo. Ele também era tido como serial killer e ele já teria matado 16 pessoas. Então a história seria que Hugo, juntamente com seu comparsa Michael Kioski, teriam visto Cindy passando pela rua e pensado que ela seria uma prostituta. Foi aí então que juntos eles sequestraram ela e levaram ela para a casa de Hugo. Michael também foi acusado de outros crimes, mas ele teria fugido juntamente com a sua namorada. Porém, Paul fala que Hugo teria matado também Michael e outras 12 pessoas e enterrado no quintal da sua casa. Depois de Paul ter falado todas essas acusações, a polícia decidiu investigar e foi até a casa de Hugo e realmente comprovou que teria essas 12 pessoas sido enterradas lá e uma delas era Michael e sua namorada. Foi então que todo mundo ficou em choque, porque eles encontraram várias pessoas mortas enterradas no quintal de Hugo. Foi aí então que a polícia averigou e não encontraram o corpo de Cindy, somente eles encontraram o corpo de Michael, que era o comparsa de Hugo, juntamente com a sua namorada. E quando questionado pela polícia sobre a morte de Michael, Hugo fala que fez isso porque Michael teria guardado alguns acessórios de Cindy, acessórios esses que ela estava usando naquela noite, que seria as orelhinhas de coelhinha, para ter como um troféu daquilo que ele teria feito. Fala que isso começou a incomodá-lo, então ele decidiu matar por essa razão. Depois ele muda e fala que matou Michael porque Michael estava devendo um dinheiro, ou seja, houve aí algumas controvérsias. A polícia ao total encontrou 12 corpos enterrados no quintal da casa de Hugo, porém nenhum deles era de Cindy, um era de seu comparsa Michael e outro era de sua namorada. Porém tem uma questão aí, que quando Hugo se mudou para essa casa, Cindy já teria desaparecido, ou seja, ele poderia ter matado ela e enterrado em outro lugar. Isso ninguém sabe, nem a polícia sabe aonde ela poderia estar, se realmente ele a matou, se realmente ele enterrou em outro lugar, isso ninguém sabe. Paul foi investigado sobre o caso da Cindy, porém não foi constatado nada, ninguém encontrou nada. Há uma teoria que fala que ele poderia ter falado isso, inventado isso para diminuir a sua sentença por outros crimes que ele havia cometido. No caso, teria sido prisão perpétua, então por essa razão ele teria falado tudo isso. Ou Paul também poderia ser culpado e ele quis culpar Hugo para se livrar de toda a culpa, para se livrar de mais uma condenação. Hugo foi condenado à prisão perpétua em 2015 por outros crimes que ele havia cometido, porém, pelo caso Cindy, ele ainda se tornou um suspeito. A pergunta que fica, aonde está Cindy? O que realmente aconteceu? Porque até então ninguém sabe, houve algumas pistas, a qual eu falei aqui para vocês, mas até então não são pistas concretas do que realmente aconteceu até então, até porque ninguém achou o corpo de Cindy, ninguém sabe o que aconteceu, e houve até uma mulher que na época falou que viu Cindy, viu uma mulher parecida com ela passando na rua e um carro parou e obrigou Cindy a entrar dentro do carro e Cindy começou a gritar. E quando essa mulher se aproximou do carro para tentar ajudar,
um homem impediu, falou para ela não se aproximar, para ela sair de lá. Então, com muito medo, ela se retirou. Até então, isso não foi comprovado, né? Ninguém sabe se realmente isso aconteceu. Até na época, quando isso aconteceu, quando surgiu essa mulher falando que viu Cindy sendo obrigada a entrar nesse carro, a polícia investigou e essa mulher chegou até a fazer um retrato falado de um homem, porém esse homem nunca foi encontrado. Esse é um caso que foi um caso não solucionado, ninguém sabe realmente o que aconteceu, mas eu quis trazer para vocês e espero que vocês tenham gostado de saber sobre esse caso. Se vocês gostaram, não esquece de curtir, me segue nas redes sociais, me falem aqui se vocês querem que eu traga outros casos também e me falem qual caso vocês querem ver por aqui. Então é isso, meus amores. Até o próximo vídeo. Tchau!